Bom dia, hoje é sexta-feira, 29 de novembro, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro, hoje é dia de Black Friday. Hoje é Black Friday, então a gente já entra aqui nesse clima desejando os parabéns para nossa produtora, diretora, editora que toma conta aqui desse jornal diário para você, Anne. Um super parabéns para você. Parabéns, Anne. E toda a equipe aqui do Band Entrevista. E olha, no programa de hoje nós teremos duas entrevistas. Nós vamos falar com a psicóloga Débora, que vai falar aqui com a gente sobre a questão da participação da mulher no mercado de trabalho. E vamos falar com o Manuel Lucas, que é doutor em engenharia sanitária, para falar aí principalmente dos cuidados que teremos que ter com os cemitérios públicos que não estão aí atendendo às exigências sanitárias, Roberto. Pois é, a gente conversa daqui a pouco com Débora Bianco, mas antes vamos trazer as notícias. Com riscos de desabamento, a Prefeitura de Natal precisou interditar os banheiros do mercado da Ridinha. A interdição aconteceu na última terça-feira, devido ao risco de desabamento do teto, que estava comprometido. Então, nós estávamos fazendo um levantamento, principalmente dos banheiros, e verificamos a obrigatoriedade de interditar o banheiro. Fizemos a interdição, ontem mesmo começou a obra e acredito que até o final de meados de dezembro já estaria pronto e entregue para a população novamente. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, a recuperação está atuando de forma ágil para que o espaço seja liberado para o uso antes das festividades de fim de ano. Enquanto os equipamentos são consertados, banheiros químicos foram instalados no local, mas os comerciantes pedem apenas a relocação deles. Final do ano não pode ficar sem banheiro, né? Tem que ter banheiro. E esse químico aí não dá certo, não. Porque botaram ali no canto ali muito imprensado. Onde tem um pessoal que trabalha da limpeza, bota o lixo ao lado e fica imprensado demais ali, o banheiro. Seria bom, né, que os banheiros saíssem daqui, porque aqui, como a gente trabalha com alimentação, é um lugar inconveniente, né? Os banheiros ficam bem próximos da praça de alimentação. O ideal realmente é que a reforma que já está sendo iniciada seja concluída o mais rápido possível, porque essa recuperação dos mercados já está no cronograma de obras da Prefeitura, Roberto. O secretário Irapuan esteve aqui com a gente, passou esse cronograma, mas a gente não pode ficar esperando que a obra geral comece para que os banheiros voltem a funcionar. Mas aí também não custa substituir, tirar, já que colocaram banheiros químicos, enquanto não se conserta esses banheiros, não custa arranjar um lugar para colocar essa bateria de banheiros químicos para não ficar tão próximo à praça de alimentação, porque realmente a entrevistada ali tem razão. Não dá para você imaginar que você tem manipulação de alimento com banheiro. E principalmente ali no mercado da Ridinha, que é onde a gente como vai, uma ginga com tapioca. Aí fica ali com aquele banheiro na porta, você perde até a vontade de comer, Roberto. Pois é, e a Secretaria Municipal de Saúde realiza amanhã o dia D da vacinação contra o sarampo para adultos entre 20 e 29 anos de idade. Estarão funcionando aqui em Natal 63 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã até 1 da tarde. E os interessados devem levar o cartão de vacinas e o CPF. A ideia do Ministério da Saúde é proteger mais de 13 milhões de adultos contra a doença. O Ministério da Saúde informou que há 5.400 casos confirmados de sarampo em território nacional. Mais de 95% estão concentrados em São Paulo e mais 18 estados registraram infecções pelo vírus, né? A gente já falou aqui sobre isso, até pelos 4 casos que foram encontrados aqui no Rio Grande do Norte, Roberto, a importância da população procurar uma dessas unidades de saúde para se vacinar. Pois é, na verdade, esses 4 casos aqui foram oriundos de uma importação de São Paulo, né? Foi importado de São Paulo, o professor esteve em São Paulo, voltou para Natal, teve o sarampo, e as outras 3 pessoas que tiveram sarampo tiveram contato com esse professor que havia tido sarampo. Claro que está sendo controlado, mas é importantíssimo que a população aproveite. Quem tem entre 20 e 29 anos, se não tem certeza se tomou a vacina, vá ao posto neste sábado e se vacine novamente, não é problema nenhum. Se você já tomou a vacina, você pode tomar novamente, não é problema, desde que você tenha entre 20 e 29 anos. A 8ª edição da Caminhada Histórica de Natal acontece amanhã. O evento terá concentração às 14 horas na Praça André de Albuquerque, zona leste aqui de Natal. E o percurso passará por 50 locais de destaques da cidade, contemplando monumentos e atrações históricas.
com a contextualização e explicação sobre a importância de cada um deles. O trajeto é finalizado na Igreja Bom Jesus das Dores, na Ribeira. De acordo com a organização, o projeto tem o objetivo de resgatar a identidade natalense, valorizando o acervo histórico da capital e as produções locais no âmbito da arte, e as inscrições podem ser feitas com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão entregues em instituições parceiras. Esse evento é muito bacana, tem crescido a cada ano. Mandar aqui um grande abraço para Jarbas Filho, da Viva Promoções, que é quem faz o evento, e está muito bacana, Roberto. Pois é um evento muito interessante. Você que é de Natal, você que também está passando por aqui, deve procurar conhecer, porque você vai conhecer os pontos históricos, onde Natal começou, onde Natal se originou, tem muito o que ver, e ao mesmo tempo você está fazendo uma ação super legal, que é doar 2 quilos de alimentos que serão distribuídos para instituições filantrópicas. Exatamente. Na última segunda-feira, trechos da BR-101 e de Parnamirim foram parcialmente interditados. Os serviços estão sendo executados em dias úteis no período da noite, a partir das 10 horas, encerrando às 5 horas da manhã. Para evitarmos conflito com o tráfego diário, que é muito intenso e causar congestionamentos, nós preferimos colocar ele no horário diferenciado. Toda noite é um segmento e essa primeira fase vai ser do viaduto de Ponta Negra ao viaduto Trampolim da Vitória. Na sequência, nós vamos fazer a travessia urbana de Parnamirim, que deve iniciar aí após o dia 11, lá na travessia de Parnamirim. De acordo com o plano de trabalho do DENIT, a previsão para o término dos serviços é dia 11 de dezembro deste ano. Inicialmente, os trechos do viaduto de Neópolis, a pista principal em Emaús e o centro de Parnamirim seguem dentro do prazo estipulado pelo órgão. A previsão do período de execução dos serviços vão ser cumpridos, certo? Dia 11 nós vamos terminar a remoção da capa asfáltica da pista principal, aqui do viaduto de Ponta Negra até o Trampolim da Vitória, certo? Nós vamos retirar toda essa capa asfáltica. Na próxima segunda-feira nós vamos começar a aplicar uma capa asfáltica nova, certo? Que aí até o dia 20 de dezembro a gente conclui esse trecho de Ponta Negra ao Trampolim da Vitória. A obra toda deve ser concluída em junho, julho do próximo ano, em todas as frentes de serviço. Os motoristas precisam redobrar a atenção, porque houve alteração na velocidade dos veículos. Os segmentos que vão sendo fresados, que é removido a capa asfáltica, vai ficar um período sem sinalização. Então a gente solicita aos motoristas aí que realmente nesses segmentos eles reduzam a velocidade, porque é realmente um pouco perigoso. Fica aí então um alerta para você. Nós vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente conversa com a psicóloga, mestra em desenvolvimento humano, Débora Bianco, que vai falar aí sobre as condições das mulheres na atualidade. A gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, com muita notícia aqui para você que nos acompanha na audiência da Band Nordeste. Pois é, e ainda dá tempo de ajudar o Papai Noel dos Correios a tirar os sonhos das crianças do papel, contabilizando mais de 7.000 cartinhas cadastradas. A maioria já adotadas, a campanha entra em sua reta final. Os padrinhos e madrinhas que ainda não apadrinharam uma cartinha em 2019 podem ir até uma agência dos Correios para se emocionar com os relatos das crianças. O prazo de entrega dos presentes é até o dia 6 de dezembro, para que o Papai Noel possa visitar as crianças antes do Natal, Roberto. Legal, né? É uma ação muito bonita e uma coisa que me deixa a cada ano mais emocionado, como a gente disse aí mesmo, é porque a gente vê muito pedido de material escolar, viu, Roberto? Você vê pedido de roupa, de material escolar, de alimento. Cesta básica. Cesta básica, então, porque a situação é muito difícil de muitas crianças. Então vale a pena você realmente ir lá procurar a agência de correio aí da sua cidade ou do seu bairro e ajudar a adotar uma cartinha. Pois é, plano de saúde tem de arcar com despesas de acompanhante de paciente idoso no hospital. Algumas operadoras já cobrem esse custo, mas outras não. Nesse caso, uma decisão da Justiça pode abrir caminho para garantir reembolso. Dona Aparecida tem 80 anos e nem pensa em ficar sozinha no hospital. Tanto sozinho, aí fica aquela afobação, porta fechada,
tudo fechado. A quituteira está internada há 20 dias para tratar uma pneumonia. Durante todo esse tempo, ela nunca ficou sozinha, porque o plano de saúde cobre as despesas com acompanhante. Ela não gosta de ficar sozinha e eu acho que para a gente é uma segurança, né, de que ela está sendo bem atendida, o que precisar a gente chama. A Lei dos Planos de Saúde, que é de 1998, garante a presença de um acompanhante apenas para pacientes menores de 18 anos. Mas agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as despesas do acompanhante de pacientes idosos, como diária e refeições, devem ser pagas pelas operadoras. De acordo com o STJ, embora a obrigação não esteja estabelecida na lei de mais de 20 anos, ela consta no Estatuto do Idoso, que é de 2003. E em uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A nova decisão da Justiça pode facilitar a abertura de processos pedindo reembolso de seguradoras que não pagaram as despesas de acompanhantes de idosos. A intenção pelo reembolso, pelo Código de Defesa do Consumidor, retroage a 5 anos. Ou seja, todos aqueles acompanhantes de idosos que tiveram que pagar as suas próprias despesas em relação à internação ou tratamento desses idosos, pela nova decisão do STJ, eles têm o direito de pedir o reembolso retroativo dos últimos 5 anos. Para os médicos, a presença de alguém de confiança do idoso na internação não só traz segurança para ele, como facilita o processo de recuperação. A família é muito importante para dar segurança para o idoso, né? Deixar ele tranquilo, não deixar ele evitar que ele fique agitado, né? Outro papel muito importante é a questão da informação. A presença de um cuidador ou de uma família, de um familiar no quarto ajuda a que todas as pessoas do enredo do paciente tenham as informações seguras para poder o melhor tratamento dentro do hospital quanto o pós-tratamento em casa. Realmente tem que acontecer essa cobertura, porque não é fácil um idoso ficar sozinho dentro do hospital. E aí o acompanhante tem que ter essa cobertura dada pelo plano de saúde, apesar de que alguns não dão, então acaba indo para a justiça. A gente conversa agora com a psicóloga, mestre em desenvolvimento humano, Débora Bianco. Bom dia. Bom dia. Olá, Débora. Vamos falar um pouquinho aí sobre as condições das mulheres na atualidade, principalmente aí na questão do mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que mesmo sendo a maioria na questão aí do nível superior, elas ainda ganham menos do que os homens. O que é que se dá isso? Realmente, infelizmente, essa é uma questão cultural, conjuntural machista, né, patriarcal dentro da nossa relação histórica. O lugar das mulheres é um lugar realmente marginalizado. Embora nós sejamos a maioria nos bancos escolares, realmente nós ganhamos cerca de 25%, 30% a menos do salário em relação aos homens. E isso acontece por quê? É uma relação histórica, não é? Culturalmente falando, desde que o mundo é mundo, o lugar de poder se origina pela história dos homens, não é? Se nós pegarmos a história, veremos que desde a escrita da Bíblia, desde a própria participação política, realmente é um lugar muito estabelecido como a participação masculina, né? Isso embora nós tenhamos já vários ganhos. Tem vários avanços já. Quando a gente fala nessa pauta feminina, esses números ainda são alarmantes. O que é que falta? Eu penso que, primeiro, o que nós estamos fazendo aqui já é uma grande possibilidade de mudança, não é? Abrir possibilidades de reflexões acerca do papel da mulher, do lugar das mulheres no mercado de trabalho. Nós somos um país extremamente violento para as mulheres, né? Nós somos um dos países mais violentos do mundo para ser mulher. Então, isso também vai se refletindo em várias áreas. A discrepância, a diferença entre os gêneros é muito grande. Então, num país muito desigual, essas desigualdades vão permear todas as áreas, né? Seja no trabalho, seja na educação, seja na saúde e, infelizmente, na violência. E esse reflexo realmente é bem notado, mas começou a haver uma diminuição, mesmo pequena, mas hoje já está começando a haver essa diminuição. Eu acredito que, assim, ações como, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha vem contribuindo com essa possibilidade de um maior respeito, digamos assim, às mulheres, né? Que seja pelo meio punitivo aos homens,
sim, mas isso já é um avanço. Mas, sobretudo, a partir da década de 70, com a emancipação, com o ganho de direito das mulheres e com a participação do feminismo, isso eclodiu com a possibilidade de reflexão dos lugares que essas mulheres ocupam, né? Nós, embora trabalhemos menos em quantidade de horas no ambiente público, nós trabalhamos muito mais horas no ambiente privado. Então, segundo últimas pesquisas, nós mulheres somos responsáveis por 18 horas de trabalho doméstico e, em compensação, os homens por 10 horas. Então, recai sobre nós todo o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, o cuidado com as crianças. Então, fica muito complicada a competição das mulheres no mercado de trabalho. Não é? Débora, a questão da violência contra a mulher, os números têm assustado também, principalmente na questão do feminicídio, a violência doméstica também. Como é que você vê esses dados? Como disse, né? Embora tenhamos uma série de possibilidades, como a própria Lei Maria da Penha nos garante isso, não fez com que esses números fossem diminuídos. Eu vou até lhe interromper. Ou será que os números aumentaram porque as mulheres estão começando a denunciar mais? Eu acredito que assim, a violência contra as mulheres sempre existiu. A possibilidade da denúncia hoje dá uma força maior para que essa mulher possa, então, se questionar se o que ela vivenciava até então era realmente uma condição naturalizada, histórica, ou se, olha, bem, a partir da discussão da lei e a partir de momentos como esse, como tantos outros, a discussão a partir da mídia e tantas outras ferramentas possíveis de reflexão, fizeram com que as mulheres pensassem, né, e refletissem sobre essa condição delas. E, sobretudo, que eu também preciso destacar, sobre a possibilidade dos homens refletirem sobre as suas práticas, não é? Suas práticas violentas, misóginas. Então, eu acho que isso é um ponto importante de questionamento. Mas os números são alarmantes, né? No Brasil é um dos países mais perigosos, né? O Rio Grande do Norte também está aí entre um dos estados com maior número de feminicídio, de práticas de violência contra as mulheres. Então, assim, é realmente algo estrutural, algo cultural e que algumas ações já estão sendo feitas, né? Eu até destaco aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a promotora doutora Érica Canuto, que é referência no Brasil com a construção do projeto que ela tem, né? Que é a reflexão, Grupo Reflexivo para os Homens, que o Rio Grande do Norte, ele é uma referência que os homens que participam desse grupo, eles não voltam a praticar violência contra as mulheres. E esse grupo, acontece grupos dessa forma em todo o Brasil, e a taxa é no máximo de 2% de reincidência. Então, realmente, nós temos... Ou seja, a recuperação passa a ser muito boa. Exato, e não pela via do jurídico, né? Pela via da cultura. Grupos reflexivos pelos quais os homens vão repensar suas práticas machistas, o seu lugar, ocupando, né, dessa sociedade, estando ao lado da nossa luta, ao lado das mulheres e não praticando a violência. Então, esses grupos são importantes para isso. A psicologia do desenvolvimento humano, como é que pode ajudar dentro desse processo? Nós entendemos o sujeito como histórico, o sujeito como sujeito social e que vai responder à sua historicidade, à sua cultura, não é? Então, o nosso compromisso se dá no sentido de promover essa reflexão, seja para os homens, seja para as mulheres. Não é? Promover reflexões para que essas mulheres entendam que o lugar dela não é um lugar marginalizado, que o lugar dela não é um lugar naturalizado de violência e que o lugar dos homens também pode ser um lugar diferente do que historicamente foi construído. Infelizmente, nós viemos de uma cultura na qual os homens não podem chorar, os homens precisam responder a atos fortes, violentos, muitas vezes, e aí a gente está tentando desconstruir isso. Tanto que, por exemplo, puxando aqui os dados de participação no mercado de trabalho, a faixa de maior participação de cargos de gerência de mulheres está aí na idade até uns 24, 25 anos, o que já nos mostra, então, uma possibilidade de mudança a partir de uma mudança de cultura, a partir de uma nova possibilidade de vivenciar o que é ser homem e o que é ser mulher. Débora, mulher na política. O Rio Grande do Norte é pioneiro nesse assunto. Nas últimas eleições municipais, um número que nunca teve na Câmara Municipal de Natal foi eleito de mulheres, foram 8. Hoje nós temos uma senadora mulher, enfim. Como é que você vê esse cenário? Porque os números ainda não são
os que a gente queria de São ver tímidos, lá, né? ainda são tímidos. Embora aqui, né, acho que a maior representatividade do Rio Grande do Norte se dá por conta de ser a única governadora que nós temos com uma representação feminina, né? É a única do Brasil, Do né? Brasil, sim. Então, eu acho que, na verdade, assim, nós temos as cotas, né, que nos colocam lá com possibilidades de sermos inseridas com possibilidade, entre aspas, e teoricamente, de competirmos. Mas não há uma política, efetivamente, que nos faça ser competitivas. Não é? O fato de, pura e simplesmente, ter cotas que nos colocam lá não significa que nós sejamos possíveis de ser competitivas. Então, isso tem a ver, novamente, com todo o processo histórico, o processo patriarcal no qual nós estamos inseridos, não é? Porque Mas, Débora, não seria a hora também das mulheres começarem a trabalhar essa história de se inserir não pela cota, mas pela necessidade até de se candidatar, de chegar junto? Porque a gente tem visto que há uma dificuldade, os partidos, inclusive... Dificuldade até de montar, de montar. As nominatas são montadas a duras penas porque existe a lei que exige, tem que ter 30% de mulheres. Mas aí a gente não vê, por parte das mulheres, esse trabalho delas de dizer assim, não, a gente é que tem que se inserir. Você não acha que está na hora de começar a ter essa discussão entre as próprias mulheres? Sim, e eu acredito que esses movimentos têm acontecido. Existem vários coletivos de participação política de mulheres, isso vem acontecendo. Mas, novamente, historicamente, vamos pensar, quando nós começamos realmente a podermos ocupar os espaços públicos de maneira competitiva. Isso se deu a partir dos anos 70. O ingresso das mulheres na história moderna no mercado de trabalho, vamos por assim dizer, uma inserção primeira com uma atividade profissional. Já temos 40 anos nisso. E desde que pra gente estar ainda nesse é porque é lugar de homem, é porque quando começou... eu acho que tem que se sair da teoria e realmente é o que o Roberto falou. Já se tem uma discussão em torno das próprias mulheres de estarem à frente, de querer estar naquele papel de coadjuvante ali, sair do papel de coadjuvante para entrar no cenário principal. Mas assim, todas nós queremos. Mas primeiro, as nossas vozes pouco são ouvidas. Nós somos pouco legitimadas. Aí, voltando, como eu estava dizendo, se nós pensarmos 30, 40 anos que nós estamos realmente, efetivamente, no mercado de trabalho, podendo ser competitivas, que nós podemos, então, pensar na condição da mulher enquanto possibilidade do uso da pílula anticoncepcional, conseguir entender... isso já é um marco muito grande da entrada das mulheres no mercado. Mas, enfim, nós estamos falando de 30, 40 anos. Desde que a história, os homens dominam esse espaço como o patriarcado. Então, nós estamos, aos poucos, tentando entrar. E é óbvio que nós queremos. Nós já somos a maior parte das universidades. Isso já mostra o quanto nós queremos ser competitivas. Mas, para isso, levando em consideração a teoria dos privilégios, há de se também os homens abrirem mão de alguns privilégios para que nós possamos ser competitivas. Como, por exemplo, nos ajudarmos, né, na divisão da atividade doméstica. Isso vai se nós temos 18 horas de atividade no ambiente privado, nos resta muito pouco para sermos competitivas com os homens. Débora, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Dizer que a gente está indo agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com o professor Manuel Lucas, da Universidade Federal. Mas não sai daí, a gente volta já. Até já. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios da Band o professor da UFRN, doutor em Engenharia Sanitária, Manuel Lucas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Manuel Lucas, a gente está vivendo agora um momento aqui em Natal que é o da revisão do plano diretor. E um dos problemas que a gente sabe que existe em toda a cidade é a questão dos cemitérios. Você que tem estudos sobre isso, eu queria que você falasse como é que está sendo vista essa situação hoje aqui em Natal. O cemitério é um tema que ninguém gosta de abordar. Mexe com tudo, com a questão da fé, né, do sentimento das pessoas e geralmente não se aborda esse tema em nenhuma discussão. Eu me lembro que lá em 79, quando nós fizemos a discussão do plano diretor, na época de José Agripino, que era o prefeito da cidade, foi levantado o tema, mas ninguém quis falar no assunto. Quer dizer, é um tabu, é uma coisa impressionante. Só que cemitério é um equipamento público dos mais perigosos. É um equipamento de resíduo sólido? É como um aterro sanitário ou uma estação de tratamento de esgoto, que são equipamentos perigosíssimos, porque
Você tem ali todo tipo de enfermidade, pode ficar concentrada ali. E, claro, tem que ter todos os cuidados. E as pessoas rejeitam... Quais são os cuidados que tem que se ter? Tem uma resolução do CONAMA que estabelece todo o procedimento para você construir um cemitério. Todos os túmulos têm que ser absolutamente impermeabilizados. Você não pode permitir o vazamento de uma gota de necrochorume, que é exatamente o subproduto mais perigoso da decomposição do corpo humano. Porque as pessoas inumam as pessoas, quer dizer, enterram as pessoas e não querem mais saber do que é que vai acontecer ali. É um processo de decomposição, digamos, perigosíssimo, porque gera um necrochorume com índices de toxicidade altíssimos. Existe algum cemitério público aqui em Natal que se preocupa com isso? Os cemitérios públicos, nenhum. Já fiz perícia em cemitérios públicos, é absolutamente lastimável. Tanto que em 2007, mais ou menos, na administração de Carlos Eduardo, eu me lembro que estava se fazendo um cemitério lá no Planalto. Eu soube. Fui lá ver as condições. Não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Claro, a mídia, então, entrou em ação, porque, infelizmente, e não deveria ser assim, mas, ou felizmente, a mídia é quem termina controlando, ou vamos dizer, fazendo a autorregulação. Manuel, você quer me dizer, então, que dos 5 cemitérios públicos que nós temos em Natal, nenhum é totalmente preparado para receber os corpos? Olha, eu vou exagerar. No Brasil todo, eu diria que os cemitérios públicos de nosso país, todos estão irregulares. Essa resolução do CONAMA, que é quem regula digamos, a construção do cemitério e a manutenção, é de 2003. Ela estabeleceu que, num prazo de 180 dias, todos os cemitérios deveriam ser regularizados. Ninguém deu a menor bola para isso. E mais, a partir dali, todos os cemitérios a serem construídos têm que obedecer à regra. Continuam construindo cemitérios. Quem é o órgão fiscalizador que deveria estar resolvendo isso? Todos os órgãos ambientais, mas todos se omitem. Como digo, as pessoas temem, ainda a igreja, incrivelmente, ou seja, as religiões, eu não digo a igreja, as religiões, e o poder público simplesmente não age. E o que está acontecendo hoje, por exemplo, os cemitérios privados, esses sim, estão dentro das normas ou também estão burlando a norma? Não burlam, interessante. Se é muito rigoroso com o privado, né? Acha-se sempre que a empresa privada está querendo burlar, mas ela é a única que é fiscalizada. Por exemplo, o Morada da Paz. Todo resíduo perigoso do Morada da Paz, ele é encaminhado para uma empresa especializada que ela envia todo esse material, que a gente chama de lixo cadavérico, para Jaboatão. Quer dizer, o tratamento não é nem feito aqui no Rio Grande do Norte, porque eles preferiram, é uma empresa americana, que comprou, inclusive, era uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, que cuidava disso, né, a Serquipe, hoje é Intersacos. Então, eles levam para Jaboatão e centralizam, mais ou menos, aqui os resíduos perigosos do Nordeste. Que não é só de cemitério, aí você tem clínicas, hospitais, todos os resíduos perigosos que as pessoas não conhecem, principalmente esses que são derivados de o tratamento, quer dizer, o tratamento do ser humano enquanto vivo ou quando morto. Enquanto vivo é em hospitais, clínicas e tal, né? Porque esse resíduo que daí, né, surge é muito perigoso. É isso que eu ia perguntar, Manuel, quais são os males que esses resíduos podem causar, estando aí a gente estava falando mais precisamente em cemitérios, com esse cemitério sem esse tipo de tratamento? Porque o necrochorume, que, como eu disse, é o subproduto mais perigoso da decomposição, o necrochorume, o nosso corpo tem 75% de água. Então, ele se transforma num líquido muitíssimo perigoso. Porque nós tomamos fármacos, nós vivemos tomando remédio, comendo tudo. O principal problema do ser humano é que come tudo. Né? Por exemplo, se a gente fosse só vegetariano, não. Mas você come uma misturada de coisas e isso gera... provoca uma reação enorme e ela vai para o aquífero. Só para citar um exemplo, dessas toxinas que
estão incluídas no necrochorume, duas delas, duas diaminas, elas são absolutamente... não tem antídoto para elas. Se você ficar contaminado com uma delas, vai morrer sim. Porque não tem antídoto. Você vai para o hospital, não tem como. Se você contrair uma diamina dessa, que ela pode ir para a água. Por quê? Porque o corpo ele é inumado ali no solo. As tumbas não são impermeabilizadas como a lei exige, né? Para que exatamente não deixe vazar esse necrochorume, ele vai para a água. Quer dizer que ali o cemitério do Alecrim já desce direto ali para o Rio Potegi, bem... Não, ali nem o do Bom Pastor desce ali para o Rio das Quintas? Não, o Bom Pastor não, ele vai para o aquífero. Ali no entorno de Bom Pastor, nem tem poços mais, foram fechados. Aqui no Nova Descoberta, a mesma coisa, a Caernia fechou muitos poços. Porque identificava a presença de contaminantes originários do cemitério, é natural. E aí, como é que fica, por exemplo, em relação ao plano diretor, o que é que deve ser feito hoje? Pois é, o plano diretor deveria, pelo menos, fazer citações, exigir que a lei fosse cumprida e que todos os cemitérios, por exemplo, públicos, primeiro passassem por uma reformulação baseado na resolução CONAMA. É uma resolução de 2003. E, a partir daí, seria fazer uma recuperação desses cemitérios e também a área poderia ser recuperada. Porque, Bom Pastor, você tem uma área ali contaminada que é absolutamente problemática. Essa impermeabilização é muito cara quando a gente fala, porque... Não é cara, não. Para você ter ideia de custo, né, Roberto, quando se passa isso para a prefeitura? Não é muito caro, não. Tanto que hoje os cemitérios particulares todos fazem, são obrigados a fazer. E exige-se, a lei exige. Se faz, não sai muito caro, não. Tem crescido o número... Caro número... ainda é a contaminação. Não, sim, isso sim, agora você complementou. A contaminação e a comparação quando a gente faz com a incineração. Que aí é outro termo de comparação que a gente tem que fazer. A cremação tem crescido muito no Brasil, ainda não é tão grande como é na Europa, mas tem crescido muito no Brasil. E a inumação, que é o enterro tradicional, tem decrescido em alguns países, mas aqui também tem começado a decrescer. Isso é uma coisa natural? Mas no Brasil muito menos por consciência ambiental e mais por, às vezes, comodidade. Inclusive, eu não sou muito favorável à cremação, porque você desaparece com os vestígios da humanidade. A cremação ela ocorre com uma temperatura altíssima, de 800, 900 graus, e 95% do DNA vai embora. E a história da humanidade, ela ainda é baseada, a história da humanidade ela foi toda resgatada, baseada nos cemitérios. Porque você tem ali o DNA, está gravado, e ali, a partir daquilo, você sabe a história da humanidade. Eu diria que hoje tem outros métodos, e eu não sou muito favorável. E até porque a cremação, as pessoas acham que isso é muito sustentável. Não é. Tanto que ela está sendo substituída pela hidrólise alcalina, que é uma espécie de um derretimento do corpo humano, né, num cilindro, submetido a uma pressão, e com alguns elementos químicos, claro, para promover a decomposição, e o osso fica preservado. Porque o osso, ele é o testemunho, ele tem que ficar preservado para poder preservar a história da humanidade. A questão da história, né? De preservar, porque some com a cremação, some e você não tem some como. Tudo, você não tem como, não tem mais testemunho. Sem os cemitérios, a história da humanidade não poderia ser contada hoje. Tudo está ali. Qual é, a gente falou muito aqui dos nossos cemitérios, você disse que no Brasil inteiro todos os cemitérios têm problemas. Todos. Todos têm problemas. Todos têm problemas. E tem hoje um problema os também. Públicos. Os cemitérios públicos. Os públicos privados são obrigados a obedecer à legislação e são cobrados por isso. O público não é cobrado. Aí tem também uma questão de superlotação desses cemitérios públicos. Qual seria a saída? A saída são novos cemitérios sustentáveis. Mas verticalizar seria uma saída? Verticalizar seria uma solução. Eu defendo assim, que é a mais ambientalmente mais sustentável, né? Então, nós temos hospitais cemitérios verticais no Brasil. Qual é a vantagem do cemitério vertical? Você tem as tumbas todas vizinhas, você pode inumar, todo o necrochorume é arrecadado, é feito o tratamento, os gases que são produzidos, e são muitos, servem inclusive para iluminar e ser aproveitado no próprio
prédio. Então, ali não escapa resíduo para a Seria, natureza. então, É mais controlado, sustentável, é sustentável, é o mais sustentável. E aí, no caso dos cemitérios existentes, como é que seria conviver com essa situação de, por exemplo, eu pegar o cemitério do Alecrim hoje e readequar? Você pode deixar o cemitério como um monumento público, isso é possível, mas você tem que fazer a recuperação da área degradada. Isso é caro, ninguém quer fazer. E proibir, quer dizer, e continuar fazendo a inumação desde que sustentável, de forma sustentável. Isso é possível, Roberto. E não é muito caro. O problema é que as pessoas não se dão conta do perigo que é um cemitério, quer dizer, esse equipamento urbano, importantíssimo. E o poder público é assim mesmo, vai levando. Como? Eu pergunto, alguém vai fazer um protesto porque o cemitério não está adequado? Não, ninguém vai. Aí o poder público se sente muito bem. Mas as pessoas esquecem que em 1835 houve a revolta do cemitério no Brasil, chamada Cemiterada. Foi na época que exatamente todos os cemitérios que eram dentro das igrejas, as pessoas eram inumadas e enterradas nas igrejas. Isso criou um problema sanitário incrível, né? Surgindo então na Europa, já no final do século XVIII. Entrando para o século XIX, surgiu uma onda chamada onda higienista, e ela se estendeu para as colônias, tanto que um decreto de Dom João VI, antes dele vir para o Brasil, de 1901, já proibia o cemitério nas igrejas aqui no Brasil, mas ele veio correndo de Napoleão aqui para o Brasil em 1808, 8 anos depois dele baixar a regra, que nem em Portugal ela foi obedecida, e nem no Brasil. A coisa foi se acumulando, e em 1835 houve uma revolta. Naquelas revoltas todas, cabanagem, sabinada, balaiada, você lembra toda, até a farroupilha. Isso aí a gente estudou, agora a do cemitério. Mas a do cemitério ninguém conta. A cemiterada foi uma delas e ninguém conta. Só para vocês terem uma ideia do tabu que existe com relação ao cemitério. E agora a gente volta de novo à questão da cidade. É possível, independente de plano diretor, é possível estar fazendo essas melhorias, a própria prefeitura começar a mudar essa história? Claro que é possível. Agora, o plano diretor deveria estabelecer os locais onde se pode alocar os futuros cemitérios. Olha, não esqueçam que o Morada da Paz, que foi aí por volta de 91, 92, que ele foi construído, eu já não me lembro, mas me lembro que foi no começo dos anos 90, foi uma discussão terrível. Ninguém planeja nada e realmente ele ficou no local que se pode dizer inadequado, só que como ele foi construído com todas as técnicas modernas, ele deixou de ser um risco, e ele é monitorado constantemente. Até porque ele está ali às margens do Rio Pitimbu. Ele está ali às margens do Pitimbu, e por isso é monitorado constantemente, e eles fazem um trabalho muito bom. Isso aí não se pode reclamar. Ele é um cemitério top no Brasil. Ele só não tem a ISO 14000, porque o único cemitério no Brasil que tinha era o São Pedro, em Curitiba. Nem o cemitério São Pedro quis mais o ISO 14000, que é, digamos, o selo de melhor cemitério do país. Eles não quiseram, porque é tão caro você manter o cemitério com o selo ISO 14000, que eles desistiram. Eles disseram, não, a gente vai ficar num segundo plano, mas vamos continuar de forma sustentável. Mas e quais seriam os locais para esses cemitérios hoje? Mas isso é muito fácil, Roberto. Muito fácil. Tá aí os hidrogeólogos estão aí para fazer estudos para isso. Então, no caso do plano diretor, deveria se encomendar um trabalho dos hidrogeólogos e eles determinariam os locais adequados digamos, na Grande Natal, na circunvizinhança. E eles estabeleceriam, olha, os melhores locais, os locais mais adequados para se estabelecer novos cemitérios são tais e tais. E fica lá no plano diretor. O plano diretor não prevê praças e todos os logradouros públicos, eles não estão estabelecidos ali, mas o cemitério, que é esse mas o plano diretor de Natal não pode gerir sobre cidades vizinhas. Pelo menos, então, na cidade de Natal. Vamos, então. Agora, esse plano já deveria ser da zona metropolitana, porque tem um consórcio metropolitano, isso, né? Mas é uma discussão maior que uma discussão maior que Parnamirim não quer, que Extremópolis... Claro, não, e nem São Gonçalo, que são as 3 grandes cidades do entorno. E Macaíba, não. Macaíba, Ceará-Mirim, Extremóis e Parnamirim. Mas deveria ser tratado nesse consórcio metropolitano. Bom, mas nós estamos tratando para o diretor da cidade, mas que cuidemos das nossas áreas. Manuel, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Band Entrevista, deixar aqui nossas câmeras à disposição para alguma consideração que você deixou de colocar aqui durante o nosso bate-papo.
Eu aqui agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos. As considerações são tantas que eu não vou poder nominar aqui, vou dizer apenas que oportunamente eu posso voltar a falar sobre o tema em outras oportunidades, porque é muito extenso o tema. E eu quero dizer que as autoridades cuidem mais dos nossos cemitérios, obedeçam à lei, principalmente os cemitérios públicos, porque os privados eles já são cobrados e eles fazem a coisa certa, mas os públicos, infelizmente, estão aí a deriva, né? A gente quer agradecer a participação do Manuel Lucas. Vamos agora para um breve intervalo. Vai encerrar Vamos o programa, porque hoje é sexta-feira. Tá certo, e aí a gente encerra e tem um encontro marcado com você segunda-feira às 7 da manhã. Bom fim de semana a todos.